Antes de dobrarmos os joelhos em oração, quero que você permita que sua alma seja alimentada pela palavra. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de situações em que pensamos que somos nós os responsáveis por abrir cada porta, enfrentar cada batalha e carregar todo o peso sozinhos. Mas a verdade é outra. Não é a nossa força que sustenta o mundo ao nosso redor, nem é a nossa sabedoria que garante o amanhã. Muito antes de você acordar para viver este dia, Deus já havia preparado o caminho. Muito. Antes de você enfrentar a dificuldade que hoje parece impossível, Ele já havia desenhado a saída. Isso é o que o Senhor declara em Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Essas palavras não são apenas poesia antiga. Elas são a essência do coração de Deus, um Deus fiel, que caminha adiante, que permanece ao lado e que nunca abandona seus filhos. Quando você olha para frente e vê incertezas, saiba, você não caminha sozinho. O Senhor é quem abre a estrada diante dos seus passos. Ele é quem guarda o seu presente e assegura o seu futuro. Por isso, quando Ele diz, não temas, não te desanimes, não é um conselho vazio, mas uma ordem cheia de autoridade divina. Ele sabe que o medo e a dúvida tentarão se infiltrar em seu coração, mas também sabe que a sua presença é maior que qualquer ameaça. Se essa promessa enche seu coração de esperança hoje, declare nos comentários: eu confio no muitos. Senhor, mesmo conhecendo as promessas de Deus, é comum que o medo e o desânimo tentem invadir a nossa mente. A dúvida surge como uma sombra sussurrando: e se eu fracassar? E se essa tempestade nunca passar? E se a voz do inimigo for mais alta que a de Deus? Essas perguntas ecoam dentro de nós, como se buscassem apagar a chama da fé. Mas para cada "e se" que o inimigo lança, Deus tem apenas uma resposta imutável: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. É nessa promessa que se firma a esperança do povo de Deus. Não é teoria, é realidade vivida. A própria Bíblia nos mostra isso. Quando Paulo atravessava uma das fases mais difíceis do seu ministério, preso e incompreendido, essa verdade se revelou de maneira poderosa. Atos 23 descreve o momento em que ele, acusado injustamente e cercado de inimigos, se viu em meio a uma disputa feroz entre fariseus e saduceus. A hostilidade era tão grande que o comandante temeu que Paulo fosse dilacerado diante de todos. E então, em meio ao caos, a voz do Senhor rompeu a escuridão. Tenha ânimo, Paulo. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, também é necessário que testemunhe em Roma. Veja a cena. Paulo estava cercado de gritos, acusações e incertezas. Humanamente parecia o fim. Mas no silêncio da noite, o Senhor não enviou apenas um anjo. Ele mesmo se apresentou e ficou ao lado dele. Isso é a essência do cuidado de Deus. Quando todos parecem contra você, Ele permanece firme, inabalável, dizendo: eu estou aqui. E se hoje você sente o peso do abandono, lembre-se, você não está só. O mesmo Deus que se levantou ao lado de Paulo está ao seu lado agora. Se você crê nessa promessa, escreva nos comentários: Deus está comigo. Repare na grandeza desse detalhe. A Bíblia não diz que Paulo foi liberto naquela noite, nem que os problemas desapareceram instantaneamente. A tempestade ainda estava lá, os inimigos continuavam cercando, as correntes ainda prendiam seus pulsos. Mas havia algo muito maior: a presença do Senhor ao lado dele. Quando o Todo-Poderoso está com você, as ameaças perdem força. O vento pode até continuar soprando forte, mas já não tem poder para te derrubar. As acusações podem se levantar, mas nenhuma pode mudar o veredito de Deus sobre a sua vida. As correntes podem segurar seu corpo, mas nunca conseguirão aprisionar o seu espírito. Essa é a verdade que precisamos guardar no coração. A presença de Deus não significa ausência de problemas, mas sim vitória garantida em meio a eles. É como se o Senhor nos lembrasse: você pode até enfrentar o fogo, mas não será consumido. Pode até atravessar as águas, mas elas não te afogarão. Paulo, sendo humano como nós, provavelmente se perguntou: será que errei? Será que escolhi o caminho errado? Se estou fazendo a vontade de Deus,
Por que tudo parece contra mim? Quem nunca fez essas perguntas em momentos de dor? E ainda assim, foi justamente no lugar onde a dúvida poderia dominá-lo que Deus decidiu se manifestar. Ele não chegou com barulhos ou sinais espetaculares. Ele simplesmente esteve presente. Essa é a maior garantia que podemos ter. Quando tudo parece nos esmagar, Deus se coloca ao nosso lado e diz: eu estou aqui, não tenha medo. Se essa palavra falou ao seu coração, declare nos comentários: eu não estou sozinho. Esse é o segredo da caminhada cristã. Não é sobre a força que temos, mas sobre quem caminha conosco. Quando o Senhor se coloca ao nosso lado, não importa quão alta seja a tempestade, quão ferozes sejam as vozes contrárias ou quão pesada seja a cruz que carregamos, sua presença muda tudo. Paulo descobriu isso em sua carne. Ele enfrentou prisões, perseguições, naufrágios, rejeições e até apedrejamentos. Muitos olharam para ele e pensaram: esse homem não vai resistir. Mas o que o sustentava não era resistência humana, e sim a certeza de que o Senhor estava ao seu lado em cada detalhe. E o mesmo acontece conosco. Quantas vezes nos sentimos sem forças, cansados de lutar, pensando que chegamos ao limite? É justamente aí que Deus se revela. Ele não nos livra de todos os problemas, mas nos capacita a permanecer firmes dentro deles. Ele nos dá paz no meio da guerra, esperança em meio à escuridão e coragem mesmo quando o medo tenta nos sufocar. A presença de Deus é o que transforma correntes em testemunho, lágrimas em sementes de fé e derrotas aparentes em vitórias eternas. O inimigo pode até rugir, mas não pode nos destruir, porque o Senhor já declarou: eu nunca te deixarei, nem te abandonarei. Então, se hoje a sua vida parece pesada, respire fundo e lembre-se: o mesmo Deus que ficou ao lado de Paulo naquela noite em Jerusalém está ao seu lado agora, te fortalecendo, te guardando e te sustentando. Se você crê nisso, escreva com fé nos comentários: o Senhor está comigo e me fortalece. Quando olhamos para a vida de Paulo, percebemos algo profundo. Ele não era sustentado por circunstâncias favoráveis, mas pela fé no caráter de Deus. A fé verdadeira não é fechar os olhos para os problemas e fingir que eles não existem. Pelo contrário, é reconhecer que as batalhas são reais, mas escolher acreditar que a presença do Senhor é maior do que qualquer adversidade. Muitos pensam que fé é nunca sentir medo, mas isso não é verdade. Ter fé não significa a ausência de temor, e sim a coragem de avançar mesmo quando o medo bate à porta. É olhar para a tempestade e, ainda assim, confiar que Jesus está no barco. É ouvir as ameaças do inimigo e responder: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Todos os dias somos colocados diante de escolhas: caminhar pelo que vemos ou caminhar pelo que Deus já declarou. Paulo enfrentou prisões, perseguições e naufrágios, mas sua firmeza vinha de uma certeza inabalável: o Senhor está comigo. Ele não olhava para as correntes, mas para a promessa. Não se deixava dominar pelas vozes contrárias, mas pela voz do Pai que dizia: não temas, eu estou contigo. Essa é a diferença que transforma uma vida. Quando você entende que a sua confiança não está no que sente, mas no que Deus disse. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: minha fé está em Deus. Sim, as tempestades da vida vão surgir. Sim, haverá dias em que o peso será quase insuportável, mas a presença de Deus garante que nada disso terá a última palavra. Paulo ainda enfrentou correntes, julgamentos e prisões, mas sua alma jamais esteve acorrentada. Ele ainda passou por oposição, mas nunca esteve sozinho. Essa é a diferença entre quem anda com Deus e quem caminha sem Ele. Os problemas podem ser iguais, mas o resultado é completamente diferente. Deus nunca prometeu uma estrada sem pedras, mas prometeu pés firmes para atravessar cada uma delas. Ele nunca prometeu ausência de lágrimas, mas prometeu consolo em cada choro. Ele nunca disse que não haveria lutas, mas garantiu que a vitória já está assegurada para aqueles que confiam em seu nome. Talvez hoje você se sinta cansado, sobrecarregado ou até desanimado, mas escute isso: se o amanhã parece incerto, descanse, porque Deus já foi antes de você. Ele já abriu o caminho, já preparou o escape e já determinou o tempo certo de cada coisa.
O que para nós parece nebuloso, para ele já está claro como o dia. Não permita que a ansiedade dite o ritmo da sua vida. Entregue cada detalhe nas mãos do Senhor e confie. Ele vai sustentar seus passos até o fim. Se você recebe essa palavra, declare nos comentários: eu confio no plano de Deus. Talvez hoje você esteja lutando contra a ansiedade, sentindo o coração apertado diante de tantas incertezas. Mas saiba, cada vez que o medo tentar tomar conta da sua mente, Deus já tem a resposta. Quando você sente que não há saída, Ele sussurra: eu sou o caminho. Quando a tristeza tenta sufocar sua alegria, Ele declara: a minha graça te basta. Quando o inimigo tenta lançar mentiras, Ele reafirma: eu sou a verdade. A presença de Deus não elimina a batalha, mas transforma a forma como você a enfrenta. Paulo pôde testemunhar isso em cada etapa da sua caminhada. Mesmo em cadeias ele louvava, mesmo em naufrágios ele orava, mesmo em perseguições ele permanecia firme. Isso porque sua confiança não estava naquilo que seus olhos viam, mas no Deus que nunca o abandonava. A grande questão não é se Deus será fiel, porque Ele sempre é, mas se você escolherá acreditar nessa fidelidade. A cada novo desafio, temos diante de nós a oportunidade de crer ou duvidar, de permanecer firmes ou ceder ao desânimo. Deus não nos chama para viver sem dificuldades, mas para viver acima delas, sustentados pela certeza de que Ele é maior que tudo o que se levanta contra nós. Se essa mensagem fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: minha confiança está no Senhor. O que faz a diferença na vida de quem crê é a presença contínua de Deus. Ele não é apenas um consolo temporário ou uma ajuda momentânea. Ele é aquele que nos levanta quando caímos, que nos dá força quando nossas pernas tremem e que nos guia quando tudo ao redor parece escuro. A presença de Deus transforma medos em coragem, fraquezas em poder, dúvidas em certezas. Quando Paulo estava cercado de inimigos e acusações injustas, ele não se deixou dominar pelo desânimo. Ele sabia que a presença de Deus ao seu lado era suficiente para superar qualquer obstáculo. Assim como Paulo, você também pode se apoiar na fidelidade do Senhor. Não importa quão grande seja a tempestade ou quão intenso seja o caos, se Deus está com você, você nunca estará sozinho. Essa verdade é uma âncora para a alma. Mesmo nos dias em que a vida parece injusta, quando nos sentimos desprezados ou esquecidos, Deus nos lembra que somos seus filhos amados. Ele não esquece, não abandona e não permite que sejamos derrotados enquanto permanecemos nele. Portanto, não permita que o medo dite suas ações. Confie na palavra de Deus, abrace sua presença e caminhe com a certeza de que Ele já foi à frente, preparando cada passo do seu caminho. Se isso toca seu coração, escreva nos comentários: Deus é meu escudo e minha força. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas é cheia de vitórias invisíveis. Cada lágrima derramada, cada noite de medo, cada batalha interna é transformada pelo toque da presença de Deus. Quando você se sente fraco, Ele é a sua força. Quando sente-se perdido, Ele é a sua direção. Quando sente-se sozinho, Ele é o seu companheiro fiel. Paulo nos ensina que não precisamos ser fortes por nós mesmos. Ele não confiava em suas próprias capacidades, mas no Deus que nunca falha. E esse mesmo Deus que o sustentou está ao nosso lado hoje. A promessa de não nos abandonar não é apenas para os grandes heróis da Bíblia, mas para cada um de nós, em cada circunstância, grande ou pequena. Portanto, quando o peso da vida parecer insuportável, lembre-se: a presença do Senhor é mais poderosa que qualquer dificuldade. Sua mão pode guiar, seu amor pode confortar e sua palavra pode fortalecer. Tudo isso nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, somos vitoriosos, porque Ele está conosco. Se esta verdade fortaleceu sua fé, deixe nos comentários: eu sou vitorioso em Cristo. Agora, diante de tudo que vimos, é hora de elevarmos nossos corações em oração. Deus nos acompanha em cada passo, nos sustenta em cada desafio e nos oferece graça suficiente para cada momento. Mesmo quando nos sentimos fracos, Ele é a nossa força. Quando nos sentimos perdidos, Ele é a nossa luz. Quando tudo parece desmoronar,
Ele é o nosso refúgio seguro. Senhor Jesus, agradecemos por sua fidelidade que nunca falha. Obrigado por cada dia que nos concede, por cada respiração, por cada oportunidade de viver sob a sua proteção. Obrigado por prometer que nunca nos deixará, mesmo quando o mundo nos ignora. Senhor, entre em nossas fraquezas, nos envolva com seu amor e faça-nos sentir tua presença de forma tão clara que não haja sombra de dúvida de que somos amados. Pai, fortalece-nos quando nos sentimos cansados. Dá-nos coragem quando a ansiedade nos domina. Preenche-nos com sua paz quando os medos nos atacam. Ensina-nos a confiar na tua palavra, a caminhar confiantes mesmo na tempestade e a proclamar a verdade de que o Senhor é nosso auxílio, nosso escudo e nosso protetor. Nós louvamos e adoramos seu nome, Senhor, porque só tu és digno de todo o nosso coração. Que possamos viver cada dia escolhendo a fé sobre o medo, a gratidão sobre a ansiedade e a confiança sobre a dúvida. Que o Espírito Santo nos fortaleça a cada instante, lembrando-nos que a tua presença é constante, fiel e eterna. Se essa oração tocou seu coração, comente. Amém, glória a Deus. E compartilhe esta oração para abençoar outros. Que a paz e a graça do Senhor Jesus estejam com você sempre.